foi até apresentado. Meu nome é Andrea, eu sou consultora científica da Iniciativa Angels, atualmente responsável aí pelo estado de Minas Gerais e o Goiás. E o nosso principal foco com relação à Iniciativa Angels é preparar cada vez mais hospitais para receber, diagnosticar e tratar o AVC. Então, quanto mais unidades a gente conseguir ter, mais pacientes vão conseguir ser tratados. Então, nós fizemos uma parceria lá em 2020 com o São João, finalizamos no início do ano passado e hoje o hospital é um hospital referência para o AVC para a região, Brasil e até internacionalmente, porque depois que finaliza o projeto, qualquer pessoa no mundo consegue saber que o São João aqui em Divinópolis é referência para patologia. Então, eu sempre gosto de começar a falar um pouquinho sobre o AVC, trazendo do porquê, né? Por que essa preocupação com a patologia, por que ter cada vez mais hospitais preparados para atender esse paciente? Então, nós temos aí que o AVC, como a gente pega uma taxa global de mortalidade, ele é a segunda causa de morte no mundo. Então, depois do infarto, o que mais mata é o AVC. Realidade é essa que nós já alteramos aqui no Brasil ano passado. Ano passado, o que mais matou na nossa realidade foi o AVC. Nós invertemos essa situação. E o que nos dá ainda mais preocupação com relação à patologia, porque isso aqui é reflexo do desconhecimento da população com relação ao AVC e da nossa baixa quantidade de hospitais que tratam. Além de ser a segunda maior causa de morte no mundo, ela é a primeira a causar incapacidade. Então, por isso também, aí, mais uma vez, a grande taxa de pacientes que reinternam nas unidades hospitalares com algum tipo de complicação, porque teve o AVC, não conseguiu ser tratado, acabou ficando com alguma incapacidade, e aí isso leva a ter várias complicações no decorrer da vida após AVC. E aí mais um dado que nós temos, então 6 milhões de pessoas elas morrem por ano em decorrência do AVC no mundo. Nós temos aí uma estimativa que fala que a cada 4 pessoas, uma tem a probabilidade, a chance de ter um AVC na vida, mais uma taxa que preocupa a gente, porque se a gente for pegar aí a média da família brasileira hoje, ela é em torno disso, então 4, 6 pessoas. Eu sempre coloco a minha família como exemplo. Lá em casa nós somos 4, exatamente. Não quer dizer que se eu colocar isso lá em casa, alguém lá tem risco de ter um AVC. E de fato tem, porque meu pai e a minha mãe são hipertensos, têm colesterol alto e são sedentários. Pronto, eu já consegui rapidinho aqui encaixar minha realidade com o dado passado. E a cada 6 segundos, alguém morre em decorrência do AVC no mundo. Então, enquanto a gente está aqui hoje falando sobre como que o São João de Deus atua com relação à patologia, pode ter alguém agora aqui na cidade tendo um AVC e não conseguindo chegar a tempo ao hospital. E aí, por quê, né? Qual que é o nosso objetivo de ter hospitais de referência? Qual que é o nosso objetivo de diagnosticar o mais precocemente possível? Então, nós temos 2. O primeiro sendo aí prevenir que esse paciente vá a óbito. Então, reduzir a mortalidade desse paciente. Nós vimos aqui mais cedo falar que como que era antigamente, sem que o hospital tivesse um protocolo de AVC. Então, tínhamos lá 40% de taxa de mortalidade para hoje, que é 20%, 10% até por causa da unidade de AVC. Então, o hospital já consegue se encaixar no nosso principal objetivo, que é prevenir o óbito. E o segundo é reduzir a incapacidade desse paciente. Quanto mais tempo demora para diagnosticar e tratar, mais incapacitado esse paciente vai ficando. Infelizmente, hoje, a quantidade de pacientes que chega em janela para tratamento no hospital, ela é baixíssima. O hospital está preparado para atender esse paciente, mas, infelizmente, ele não está chegando lá na unidade. E além da gente conseguir diagnosticar e tratar, eu preciso também definir a causa desse AVC. Eu preciso saber o que levou o meu paciente a ter a patologia e dar a entrada no hospital. E o ideal é que eu só libere esse paciente para casa, eu só dê alta nele após responder essa pergunta. Porque se eu mando o paciente para casa sem falar para ele o que levou ele a ter um AVC, provavelmente ele vai voltar para mim com um novo. 3, 4 meses, lá está o paciente entrando no hospital novamente, porque eu não tratei a causa, e aí ele vem a ter o novo AVC. E aí é onde a gente entra com o fator de risco. Então, além de eu saber o que pode levar uma pessoa a ter o AVC, eu também tenho que conseguir responder o que fez com que ela tivesse. Temos aí o fator de risco dividido em 2 grupos. Então, eu falo aí do grupo de fator de risco não modificável e o fator de risco modificável, que de cara a gente já consegue perceber e avaliar no paciente.
Quando eu falo de fator de risco não modificável, a gente está falando ali da idade. Então, a partir dos 65 anos de idade, a cada década que se passa, a chance desse paciente ter um AVC ela vai dobrando. Então, apenas ali pela idade, a gente já consegue colocar esse paciente como fator de risco ou não. Tanto que, de 3 a 4 AVCs, eles acontecem em pacientes dessa faixa etária. O próximo é o sexo feminino. Então, o sexo feminino tem um risco aumentado para o AVC. Isso se deve aí pelo uso prolongado do anticoncepcional, gravidez cada vez mais tardia, diabetes gestacional, o tabagismo. Então, soma tudo isso e torna nós mulheres como quem tem o risco aumentado para o AVC. O histórico familiar também vai impactar e também vai entrar aí como um fator de risco não modificável para esse paciente. E o afro-americano também coloca aí como um fator de risco não modificável. Isso se deve porque o afro-americano tem um risco aumentado para hipertensão, diabetes e obesidade. Então, mais uma vez, a gente soma esses fatores e aí torna o afro-americano como quem tem um risco aumentado para o AVC. Então, esses 4 aqui, a gente coloca aí como fator de risco não modificável. O meu paciente entrou na minha unidade, seja aqui em Divinópolis, seja nas cidades ao redor, ou até na unidade básica de saúde, e eu consigo já identificar logo na chegada dele se ele se encaixa em algum desses. E aí pode falar assim, nossa, André, mas eu atendi agora, esses dias, um paciente, era homem, jovem, não tinha histórico, não era afro-americano e teve um AVC. O que levou esse paciente a ter? Inclusive, esse dado aqui a gente até teve, acho que em 2020 ou 2021, nós tivemos um paciente internado com 18 anos que teve AVC. Então, o que levou esse paciente a ter? Por que ele teve muito antes aí dos 65 anos de idade? E é aí que eu começo a investigar o estilo de vida do meu paciente. Então, é por causa de todos esses fatores que eu começo a ter cada vez mais pacientes de 30, 40, 50 anos dando entrada na unidade com diagnóstico de AVC. Então, o que é fator de risco modificável? O sedentarismo, as doenças coronárias, o colesterol alto, o diabetes, principalmente aquele paciente que não faz acompanhamento, que não trata, de ficar tendo picos hiperglicêmicos durante a vida. A obesidade, o tabagismo, a fibrilação atrial. E no caso da fibrilação atrial, é muito comum o paciente chegar com um quadro de AVC e quando a gente começa a investigar a causa, a gente encontra lá a FA no paciente. A hipertensão, o estresse, o consumo de álcool e o abuso das drogas. Então, se o meu paciente não se encaixou em nenhum daqueles fatores não modificáveis, com certeza esse paciente vai se encaixar aqui. Eu vou encontrar ele em algum desses fatores aqui e aí sim eu vou conseguir responder a causa do AVC dele. Que nem o exemplo que eu dei da minha família, os meus pais já se encaixam em 3 aqui. E já estão super orientados para ver se eles mudam aí os hábitos deles também. E aí, depois que a gente já sabe aí, a quantidade de pacientes que podem ter o AVC, que a gente já sabe como que é alta a taxa de mortalidade desse paciente, já sabemos o que pode levar o paciente a ter um AVC, vem a nossa próxima maior dificuldade com relação à patologia. Aqui é o nosso grande desafio, tanto dentro da unidade hospitalar quanto fora. Tanto aí a dificuldade para identificar o sintoma do AVC. Se a gente parar qualquer pessoa na rua, agora, lá aí na frente, e questionar para ela qual que é o sintoma de AVC, me fale 2. A maioria responde lá a boca torta, o desvio de comissura labial, porque é o que a gente mais vê na televisão. O restante desconhece totalmente. E é por isso que o paciente não chega para a gente a tempo de ser tratado. E aí eu sempre gosto de tratar o sintoma do AVC com a primeira palavra que vem para a gente. Então, eu quero cogitar, eu quero pensar que meu paciente está tendo AVC. Como se deu o início? O início foi súbito? Eu consigo correlacionar o início desse sintoma, a história desse paciente com o início súbito? Se eu consigo, eu já posso falar, eu acho. A gente ouve muito assim quando a gente vai para o hospital colocar protocolo. Mas, Andréia, e se não for, como é que eu vou colocar o paciente no protocolo de AVC? E se eu colocar na sala de emergência, chega lá e não for um AVC? Excelente, a gente não quer que o paciente esteja tendo um AVC mesmo. Mas o errado vai ser a gente não falar o eu acho e não colocar na sala. E esse paciente perdeu o tempo sentado aguardando atendimento. Então, vamos correlacionar todos os sintomas com o início súbito. O primeiro lá já fala para a gente isso. O autor fez questão de colocar cefaleia grave de início súbito como um sintoma de AVC.
Porque se ele chega aqui para a gente e coloca só cefaleia, aí sim nós iríamos ter um problema. Porque se eu chego aqui e falo assim, gente, cefaleia é sintoma de AVC. A gente pega metade de Divinópolis e leva para o São João. Porque todo mundo tem dor de cabeça, em várias intensidades, de várias formas diferentes. Inclusive aqui metade levanta, porque teve ontem, porque está tendo hoje. Então aqui, quando a gente for avaliar esse paciente, identificar esse sintoma, temos que saber ali como que ela começou. Eu tive um colaborador de um hospital que, quando eu estava dando esse treinamento lá, ele levantou a mão e falou assim, Andréia, eu tive um AVC e foi exatamente esse meu sintoma. Ele estava na faculdade assistindo aula e, de repente, começou uma dor que ele não conseguia suportar e a única coisa que ele conseguiu fazer foi gritar para alguém ajudar ele. Pegaram esse aluno, levaram para o hospital e chegou lá e estava tendo um AVC hemorrágico. Então, pelo relato dele, a gente já consegue ver a palavra súbito, porque ele não conta para a gente, de manhã cedo eu já estava com uma dorzinha, à tarde ela piorou, e à noite, na hora da aula, ela ficou insuportável. Não, ela já começou de forma que incapacitou o paciente de permanecer naquele local. E é assim que a gente vai fazer com todos os demais sintomas também. Tontura, perda da consciência, distúrbio visual ou perda da visão de um ou ambos os olhos. Então, mais uma vez, ouvir o paciente como aquele sintoma começou é importante, porque eu tenho paciente que vai chegar para a gente com uma redução de acuidade visual, mas ele vai falar para a gente, tem 2, 3, 4 meses que eu estou com essa redução, que eu estou percebendo que isso está acontecendo. Consigo correlacionar com súbito? Já tem 4 meses que ele está evoluindo? Não. Agora você fala assim, eu estava assistindo televisão e de repente eu comecei a ter dificuldade para enxergar, comecei a ter dificuldade para entender o que estava passando e depois eu perdi totalmente a visão. Aí sim, a gente coloca ele no protocolo. Dificuldade de falar, formar ou pronunciar palavras, então é um paciente que estava ali conversando normalmente e de repente começa a falar arrastado, começa a falar embolado, ou então até mesmo ele perde a habilidade da fala, ele não consegue mais se comunicar. Por mais que ele fique ali fazendo força para tentar falar, ele não consegue. Confusão ou dificuldade de compreensão. E aqui está o nosso grande ponto, né, doutora? Geralmente, quando eu vou fazer protocolo de AVC nas instituições, a gente chega nesse sintoma, geralmente falam assim, André, eu acho melhor não colocar esse sintoma no protocolo, porque se eu colocar confusão mental no protocolo, vai gerar confusão em quem vai atender esse paciente. Porque, de fato, pode mesmo. Pensem aí num senhor idoso de 70, 80 anos, chegando no hospital com confusão mental. A quantidade de patologia que vem na nossa cabeça, só de ouvir a confusão mental. E não está errado, de fato. Vamos pensar lá na sepse. Senhor idoso com confusão mental, protocolo de sepse. Às vezes a gente nem pergunta como começou, já pensa que pode ter aí um antibiótico na primeira hora. Está errado? Não, faz parte do sintoma mesmo. Mas eu tenho que questionar como começou. Porque se for um quadro de sepse, sepse não tem início súbito. E o paciente vai ter uma história para contar para a gente. Então, ele vai falar lá que teve dor para fazer xixi, que teve febre, que teve fraqueza e que depois veio aí a confusão mental. Tem uma evolução no quadro dele. A mesma coisa pode acontecer no caso da confusão mental com o paciente com hipoglicemia. Quem já atendeu o paciente com hipoglicemia sabe que ele é o perfeito AVC. O paciente tem confusão mental, fala arrastada, perda de força motora. Se eu não verifico a glicemia capilar desse paciente, eu coloco ele como protocolo de AVC. E aí é que vem mais um cuidado que a gente precisa ter. Tanto na unidade básica, na unidade hospitalar, se eu quero cogitar que esse paciente possa ser um AVC, eu preciso verificar a glicemia capilar primeiro. Até mesmo no serviço pré-hospitalar. Porque se for dentro do SAMU, o SAMU mesmo, às vezes, já consegue corrigir essa glicemia dentro da ambulância. E já consegue reavaliar se o paciente permanece ou não com déficit. Mas o ideal é que a gente não ande com esse paciente, que a gente não tomografe esse paciente, que a gente não faça nada sem glicemia capilar em mãos, para descartar que ele possa estar mimetizando um AVC. E isso são duas. Aí tem várias outras patologias que a gente consegue encaixar aí a confusão mental. Dormência da face ou inclinação para um dos lados da boca do paciente. Então, é aí o famoso desvio de comissura labial. Esse aí, com certeza, qualquer pessoa que olhe para o paciente, veja desvio de comissura labial, consegue identificar. Mas, ainda assim, não descarta a possibilidade da gente perguntar como aquilo começou, quem evidenciou, como aquilo foi identificado. Porque aqui o paciente também já pode ter aquilo anteriormente. Então, não é só porque ele tem aquele sintoma que possa ser algo agudo, já pode ser algo que ele tinha anteriormente.
E a fraqueza ou perda completa do movimento de um ou mais membros. Então, o paciente ali com redução de força do braço, redução de força ali do membro inferior, de um lado por completo, sendo aí o direito ou o esquerdo, ou até mesmo isolado, sendo só o braço ou sendo só perna. Mais uma vez, a avaliação vai ser importante para esse paciente. Sabendo que todos esses são sintomas de AVCs e que o sintoma precisa ter o início súbito para eu pensar em AVC, a próxima pergunta que eu faço para o meu paciente é: que horas começou? Que horas o seu José viu que a dona Maria tinha desvio de comissão labial? Que horas a dona Maria viu que o seu José tinha redução de força? Que foi a última vez que ela viu o paciente sem aquele sintoma? Eu preciso desse dado na hora que o paciente chega no hospital. Então, a gente tem que questionar o paciente, tentar chegar... E tem que ter uma certeza do horário que ele está passando para a gente também. Sem esse dado, a gente não consegue andar, não consegue saber se ele vai ter indicação para trombólise ou não. Porque eu não vou conseguir determinar se tem menos ou mais de 4 horas e meia. Então, por isso que, além de identificar o sintoma, a gente precisa determinar que horas aquilo começou. E aí também é uma dificuldade, porque às vezes o paciente chega confuso, o acompanhante chega estressado, e aí a gente está ali conversando, investigando, perguntando o que estava fazendo, como costuma fazer aquilo no seu dia a dia, para a gente conseguir encaixar. Porque, mais uma vez, tanto o paciente quanto o familiar está totalmente estressado com relação à situação que ele está vivendo. E aí a gente vai falar assim: nossa, André, você trocou o slide e eu já esqueci os sintomas de AVCs, porque só é muito. E aí, de fato, gera aí uma confusão com relação a eles. Para facilitar a vida mais ainda, foi criada aí uma escala que já é super antiga, então é a escala de Cincinnati, já é bastante utilizada na unidade hospitalar e pré-hospitalar também. Mas nós tínhamos aí uma dificuldade com relação a quem conhecia e quem sabia aplicar essa escala. Geralmente, quem domina é quem fica na classificação de risco e no serviço pré-hospitalar. Você saía dali, você entrava no hospital, já tinha uma dificuldade de quem estava na assistência. E não só de quem trabalha em unidade hospitalar ou pré-hospitalar, mas o público leigo também. A gente precisava que ele começasse a ter uma ferramenta para conseguir identificar melhor esse paciente. Então, pegou a escala de Cincinnati e transformou ela em escala SAMU, para ficar mais lúdico e até mais fácil da gente levar isso para a vida. Então, cada letra da palavra, eu vou assimilar um teste que esse paciente tem que fazer. Pego lá a letra S da palavra SAMU e assimilo ela com um sorriso, pedindo para o paciente sorrir. E não é qualquer sorriso, o ideal é que a gente peça para ele forçar bem a musculatura da face, aquele sorriso grande que mostra os dentes, para eu conseguir ver se tem simetria no sorriso dele. Ou se eu vou conseguir identificar qualquer tipo de desvio. Encontrei desvio, encontrei aí no sorriso do paciente que ele possa estar com desvio de comissão labial, eu já questiono para ele a hora que começou. Quem percebeu, que hora daquilo foi identificado. E aí sim eu começo a pensar que possa ser um AVC. Dentro do hospital, na classificação de risco, identificou o desvio de comissão labial através do sorriso, eu já paro ali mesmo, já começo a pensar um AVC. Eu nem preciso continuar. Eu já tenho um sintoma, priorizo o paciente no atendimento. Nossa, André, mas aí a gente gasta 5 minutos para terminar a escala do SAMU para classificar o paciente. Em 5 minutos, você já verificaram a glicemia capilar, já colocaram o paciente na sala de emergência, já tem alguém monitorizando. Sempre levando em consideração que tempo para esse paciente aí é precioso, porque ele está perdendo, o tecido cerebral está perdendo neurônio a cada minuto que está passando. Avaliou o sorriso, não encontrou desvio de comissão labial, excelente, passa para o próximo. E aí eu vou avaliar a força do paciente. Então, eu peço para ele levantar os 2 braços e manter suspenso por 10 segundos. A gente ouviu muito assim: André, mas pedir para ele manter suspenso por 10 segundos é besteira, ele já conseguiu levantar, está ótimo. Eu tenho paciente que pode ter aí perda de força motora leve. Se você pede para ele só levantar o braço e baixar, ele consegue sem dificuldade nenhuma. Ele vai levantar e vai baixar. E aí você perdeu de classificar o paciente corretamente. Ou então identificar o paciente em casa. Então, pede para ele manter suspenso, porque se ele tiver perda de força motora leve, ele conseguiu levantar. Mas quando você pede para ele manter o peso, ele vai ficar falhando e vai crescendo. Ele pode até tentar subir de novo, mas o braço vai perdendo a força gradativamente. E aí eu consegui identificar de forma correta. Depois do abraço, vem aí a música, que é quando eu vou avaliar a fala do paciente, pedir para ele forçar com que ele converse com a gente.
Ah, André, eu não estou conseguindo ali fazer o paciente falar, então pede para ele repetir alguma frase. Então, faz calor em Divinópolis hoje. Pede para ele falar o nome completo, o nome da filha, o nome da esposa. Forçar o paciente a falar, para a gente conseguir ouvir e avaliar. E, geralmente, nesse sintoma, eu sempre peço para estar o acompanhante próximo também. Porque quem sabia como esse paciente falava anteriormente é o acompanhante, é quem convive com esse paciente. Eu tenho pacientes aí que falam arrastado a vida inteira, que tem algum nível de disartria aí há muito tempo. Então, tem que ser se aquilo ali é algo novo ou não. Então, ter aí a parceria do acompanhante na avaliação também é interessante para a gente. Qualquer um dos 3 positivos dentro da unidade hospitalar é sala de emergência. Não tem conversa de colocar o paciente sentado na porta do consultório. Ah, André, o médico está no consultório, não tem ninguém, eu vou colocar ele lá dentro rápido. Você vai sentar o paciente numa cadeira para esperar o atendimento. Então, o ideal aqui é, pensou em AVC, protocolo é sala de emergência, imediatamente. Ele é priorizado a partir de agora em todo o tratamento até a hora que ele fechar o diagnóstico e ser tratado. Fora da unidade hospitalar, aconteceu na rua, aconteceu em casa, o ideal é que a gente ainda recomende o familiar, a população, a chamar o serviço pré-hospitalar. Até porque ele vai ter ali uma orientação a mais com o que fazer com esse paciente. Porque às vezes a gente fala assim, leva de qualquer forma, coloca ele no carro, se for um caso de ser muito próximo, até que compensa para esse paciente. Mas se for um caso de que ele precisa pegar aí carro, com trânsito para levar esse paciente, ele vai demandar muito mais tempo, porque ele vai pegar sinais vermelhos para passar, ou então ele pode até acontecer um acidente no meio do percurso, ou até mesmo o posicionamento do paciente dentro do carro pode vir de forma errada. Então, o ideal seria recomendar esse paciente para que ele chame ainda o SAMU, receba pelo menos a orientação dos profissionais de que forma transportar esse paciente com mais segurança possível. E aí temos as classificações também da patologia. Até agora, não sei se vocês conseguiram perceber, mas em momento algum eu falei assim, olha, nesse caso aqui é AVC isquêmico, nesse caso aqui é AVC hemorrágico. Em momento algum a gente classificou. Porque até aqui a gente não precisa classificar, porque até aqui é identificação. É alguém falar, eu acho que é um AVC. Diagnóstico, classificação da AVC, quem vai fazer é o profissional médico depois de uma tomografia dentro do hospital. Antes disso, a gente vai falar eu acho e vai falar que é AVC, porque não tem diferenciação entre um e outro antes da tomografia. Então, quando eu vou lá para falar nas classificações que nós temos, o primeiro lá que a gente fala é o AIT, que é o ataque isquêmico transitório, que como o nome mesmo já diz, ele é transitório, ele é temporário. Então, nesse caso aqui, o meu paciente tem um suprimento sanguíneo de uma região do cérebro dele suspensa por um curto período. Tem uma média aí de 90 minutos que isso acontece com o meu paciente. E nesse período, ele apresenta sintoma de AVC. Ele vai apresentar lá desvio de compressão labial, perda de força motora, fala arrastada, confusão mental. A diferença aqui é que, porque por ser transitório e por ser temporário, esse suprimento de sangue aí suspenso, esse meu paciente ele corrige o déficit sozinho. Então, como é comum esse paciente chegar na unidade hospitalar? Com relato. Ele vai chegar falando assim, olha, eu estava trabalhando, fazendo o que eu faço todo dia, e de repente, quando eu fui falar, a minha fala saiu arrastada, a minha boca estava torta, eu fiquei sem força no braço. Mas agora, quando eu cheguei aqui, eu não estou me sentindo mais nada. E tem o outro caso, que a gente já até atendi no hospital quando eu trabalhava na assistência, que foi o caso do paciente que chegou com sintoma para a gente acionou o protocolo de AVC para ele, quando a gente colocou na tomografia, que ele fez o exame, quando a gente tirou, ele não tinha mais sintoma. Ele corrigiu ali, porque o fluxo de sangue daquela região retornou sozinho, sem que a gente precisasse intervir de qualquer maneira. Nossa, André, então esse é o melhor paciente, a gente manda para casa, já que ele melhorou. Manda para casa esse paciente? Eu sempre costumo comparar com angina. Já viram o paciente com angina ir para casa assim? O mesmo caso acontece com AIT. O recomendado para o AIT ainda é segurar esse paciente, é manter ele no hospital por no mínimo aí 24 horas, já investigando o que pode ter acontecido e a possibilidade desse paciente vir a ter um novo quadro e que esse novo quadro já seja algo permanente e não mais um transitório. Depois vem o AVC isquêmico, que aí é um trombo, um coágulo que vai para a corrente sanguínea, chega no vaso cerebral, obstrui o fluxo de sangue daquela região do cérebro do paciente, e aí a cada minuto que passa são milhões de neurônios que esse paciente está perdendo.
E é por isso que a gente corre com esse paciente o tempo todo dentro da unidade, para fechar cada vez mais rápido o diagnóstico. E é no caso do AVC isquêmico que nós temos aí 4h30 para ele estar dentro do hospital. E já dentro da unidade, já com o diagnóstico fechado, porque o ideal é que ele chegue antes de completar 4h30. Porque se chegar agora um paciente lá no São João e o SAMU falar assim, eu estou com um paciente aqui que tem 4h30 de sintoma, a gente já não vai trombolizar. Porque só para fazer uma ATC eu gasto ali 15, 20 minutos. Mais o tempo de avaliação, mais o tempo de punção, até ali já completou 5 horas. Então, o melhor dos mundos, o melhor dos cenários para a gente era que ele chegasse no máximo com 3 horas, 3h30, para eu ainda conseguir andar, avaliar, diagnosticar e aí sim tratar. Até 4h30 já ir com esse paciente dentro da unidade. E, por fim, tem aí o hemorrágico, que aí é um vaso que se rompe, ele extravasa sangue no tecido cerebral, e aí o paciente começa a ter os mesmos sintomas. Então, nos 3 casos que nós temos aqui, os 3 casos o paciente apresenta a mesma sintomatologia. André, eu tenho um sintoma que é mais comum no hemorrágico, mais comum no isquêmico. Pode ter? Pode. Mas eu não consigo diagnosticar só através disso. Eu ainda preciso de uma TC para fazer. Então, jamais, em hipótese alguma, unidades hospitalares que não têm TC, que não têm um neuro para avaliar o paciente, que não tem como avaliar aquela imagem e fechar o diagnóstico, deve trombolizar o paciente sem essa conduta. E aí, já que eu consegui identificar o sintoma desse paciente, eu consegui fazer uma tomografia, eu avaliei a tomografia, classifiquei o AVC, aí sim, se eu fechar o diagnóstico desse paciente como um AVC isquêmico, com menos de 4h30, aí sim eu começo a cogitar, a pensar para ele a trombólise. Porque não é porque chegou com 4h30 que ele vai ser trombolizado. A gente costuma pensar assim, o paciente já chegou com 4 horas ali, vamos trombolizar. Quem dera que fosse assim. Ainda preciso vencer mais uma etapa com esse paciente. A primeira etapa que eu preciso saber é qual medicação a gente tromboliza. Qual medicação eu faço isso? Então, aqui, para trombolizar o paciente, nós utilizamos aí o Actilise, o Alteplase, que é um fibrinolítico, um trombolítico que foi desenvolvido para dissolver trombos oclusivos, tanto das coronárias quanto dos vasos cerebrais. Além disso, ele é o único trombolítico que foi desenvolvido para tratar o AVC na fase aguda. Então, não tem aquela possibilidade de a gente falar assim, hoje eu vou trombolizar esse paciente com tal medicação. Não tem essa possibilidade. Hoje, nós só temos aí no mercado o Actilise para trombolizar o paciente na fase aguda. E aí, além de tratar o AVC, ele também trata o infarto e a embolia pulmonar aguda maciça. E aí, o ideal é assumir o meu plantão. O meu hospital é referência para AVC, aonde está o trombolítico? Tem na maleta? Aonde está a maleta? É que nem assumir pronto-socorro e não saber aonde está o carrinho de emergência. Você assumiu o lugar errado. Né? Então, se o hospital é referência, aonde está a maleta? Tem trombolítico, tem 2 ampolas. Se chegar um paciente, eu tenho como buscar essa medicação. Então, eu tenho que verificar isso na minha chegada no pronto-socorro. E aí, depois que eu já tenho a medicação em mãos e que eu tenho um paciente com menos de 4h30, aí eu começo a fazer o que a gente chama de checklist de contraindicação. Faz parte do protocolo de AVC. O paciente chegou, eu já preciso começar a confirmar se ele vai se encaixar em alguma contraindicação. Se ele se encaixar, a gente já exclui tratamento conservador para esse paciente. Se ele não se encaixar em nenhuma contraindicação, aí sim a gente tromboliza. E aí a primeira contraindicação que nós temos é pacientes com menos de 18 anos. Então, chegou um paciente com 15 anos com quadro de AVC, a gente fechou o diagnóstico. Para esse paciente, infelizmente, a gente não vai trombolizar, por ele não tem indicação para receber o trombolítico. Depois, sintomas maiores que 4h30. Então, meu paciente que a gente colocou lá no exemplo, chegou com 4h30 no hospital, a gente já não tromboliza. Chegou com 5 horas, com 6 horas, infelizmente, para esse paciente, a conduta de trombólise ela não é mais indicada. Glicemia capilar menor que 50 ou maior que 400. E aqui vai, mais uma vez, a importância da glicemia capilar na chegada do paciente. Ele chegou, ele pisou no hospital, a gente tem que confirmar. O SAMU trouxe esse paciente, o SAMU tem que passar para o hospital. Olha, eu estou com esse paciente para de AVC, a glicemia está tanto. E por mais que o SAMU passe esse dado para a gente, na hora de trombolizar, a gente confirma novamente. Porque a gente tem que ter certeza do dado, porque ele vai entrar, ele vai se encaixar como contraindicação.
E aí, se for uma hipoglicemia, lá no caso de menor que 50, rápido a gente resolve, faz um bolo de glicose, corrigiu, tromboliza, tranquilamente. Agora, se for um caso de uma hiperglicemia maior que 400, aí já vai dar um pouco mais de trabalho, porque aí eu vou ter que medicar e aguardar a correção. Por isso, quanto mais rápido a gente souber que ele está com uma hiperglicemia, mais rápido a gente começa a corrigir, e aí, quando chegar na hora da conduta, eu já tenho um dado certo para conseguir trombolizar com segurança. O mesmo acontece com a pressão arterial. Então, pressão arterial maior que 180 por 105 também vai contraindicar o trombolítico. A classificação trouxe o paciente e falou que a pressão está 220. Opa, já começa a corrigir o paciente. Já começa a medicar para quando ele voltar da TC, a gente já ter um dado dentro de menor que 180 por 105 para trombolizar. E não quer dizer que porque está 220, que eu vou medicar para o paciente ficar com uma PA de 120, de 110. Porque eu ainda preciso dele um pouco hipertenso para perfundir o cérebro do paciente. Então, o ideal é tirar lá do 220, do 200 e colocar lá em 170, 160, porque eu ainda mantenho ali um pouco elevada para conseguir perfundir e fazer com que tenha mais assertividade na medicação e o efeito desejado também. Escala do NIAID. Quem está aqui lá do hospital ou quem está aqui das outras unidades, quem conhece a escala do NIAID? Ótimo, já é excelente, porque geralmente eu vou e falo assim, quem conhece? Todo mundo fica quietinho assim com a mão para baixo. Já teve algumas mãozinhas aqui que levantaram, isso já é excelente. Porque para a gente conseguir atender o paciente de AVC, para eu conseguir dar qualidade no meu atendimento, a gente precisa conhecer essa escala. Porque é ela que vai, no primeiro momento, é ela que vai classificar a gravidade. Ela que vai falar assim, olha, esse AVC aqui é leve, moderado, grave ou gravíssimo. Só ela vai falar isso para a gente. Então, se ninguém souber aplicar a escala na chegada do paciente, eu não consigo classificar. Num segundo momento, se é um paciente trombolizado, é essa escala que vai falar para a gente se o paciente está tendo sucesso ou não com a evolução e com o tratamento. Então, nós temos aí 2 motivos para ter cada vez mais profissionais habilitados a aplicar a escala e a entender também. E há pouquíssimo tempo atrás, quando se falava em escala do NIAID, falava assim, isso aqui é privativo do profissional médico, só o médico pode aplicar. E não é. Quanto mais a equipe multi souber aplicar, enfermeiro, o físio, a fono, todo mundo tem contato com esse paciente e atende esse paciente, melhor vai ser. Até para conseguir avaliar a sua atuação. A físio vai conseguir avaliar a atuação dela através da escala, a enfermagem, a fono, o profissional médico. Então, o ideal é que todo mundo conheça. Quem tiver interesse depois é só procurar as coordenações, porque nós temos um curso gratuito que gera certificado e ainda ensina a pessoa a aplicar e a entender a escala do NIAID. Aqui ela só aparece para a gente como uma recomendação, que ela fala assim, olha, se o paciente pontuar menos do que 4 pontos na escala, você vai classificar ele como um AVC leve. Se você classificou ele como um AVC leve, nesse caso aqui, ele te deixa abrir uma janela de discussão de caso. Você pode falar assim, agora eu quero discutir qual que é o risco e benefício para esse paciente de ser trombolizado. A mesma coisa acontece no paciente que pontua mais que 25. Se ele pontuou mais do que 25, quer dizer que o AVC dele está de grave a gravíssimo. Mais uma vez, eles te abrem uma janela para discutir risco e benefício para esse paciente ser trombolizado. Ele tem mais risco de complicação ou ele tem mais benefício? Quem vai te falar isso é essa discussão que você vai fazer de caso. Por isso que ela aparece aqui, mas não aparece como uma proibição, e sim como uma janela de discussão. Paciente que teve hemorragia ou cirurgia com menos de 14 dias. Aqui fala 14 dias, mas eu gosto sempre de recomendar que a gente saiba tudo o que aconteceu com esse paciente até 3 meses atrás. O que ele fez? Esteve internado? Por que esteve? Está tomando medicação? Tratando alguma patologia? Se está qual que é a medicação, tomou hoje, que horário. A gente precisa saber tudo o que aconteceu com esse paciente para ter segurança na hora de descartar, de fato, uma contraindicação. Até porque vai entrar como indicação paciente que teve AVC grave há menos de 3 meses. Vai entrar como contraindicação paciente que teve TCE grave com menos de 3 meses. Então, por isso que o ideal é que a gente comece a questionar esse paciente. Vou fazer isso aqui só na hora que eu fechar o diagnóstico e ele ver que ele pode ser trombolizado? Não. O ideal é que desde a classificação, desde a unidade básica, desde a cidade que está referenciando, o SAMU no transporte comece a questionar esse paciente.
E o ideal dos mundos seria que lá no serviço pré-hospitalar, se ele for na residência do paciente, que ele recomende que traga as caixas da medicação. Porque, às vezes, o paciente chega no hospital com um acompanhante e fala assim, qual medicação ele toma? Ele toma medicação? Ah, toma. Qual que é? É um rosinha, um pequenininho assim, rosinha. Ah, não, é um grande assim, um comprimido grande. Ruim de engolir. Sabe qual que é a medicação? Não sabe. Então, o ideal é, se eu fui na residência buscar esse paciente, traz as caixas junto, traz a prescrição junto, que aí a gente consegue já avaliar qual que é a medicação e saber se eu vou precisar de RNI ou não para esse paciente. Que é a próxima contraindicação. Então, o paciente faz uso da heparina, da varfarina, eu vou precisar parar, solicitar o RNI e aguardar o resultado. E nos melhores dos mundos aí, quando a gente pede prioridade para um RNI, é entre 20, 30, até 40 minutos para esse RNI chegar para a gente. Então, você imagina só um paciente ali com 4 horas de sintoma. Eu gasto os 30 minutos só esperando o resultado de exame. Então, é por isso que, sim, se eu já sei na chegada, se alguém já me passou que ele faz uso de medicação, eu já coleto o exame, já peço prioridade para o laboratório. Quando ele voltar da TC de novo, eu já tenho o resultado pronto, só esperando a conduta. Por fim. E aí, depois que eu faço checklist de contraindicação, então eu já fui lá com o meu paciente, já chequei todas, ele não se encaixa em nenhuma, se tinha exame, ele já chegou o resultado, eu já consegui avaliar, a partir de agora a gente vai pensar na dosagem. Então, eu já sei que meu hospital tem o Actilise, tem o Alteplase, já sei que ele não tem nenhuma contraindicação, agora eu penso na medicação. Então, para eu chegar na dosagem correta desse paciente, o cálculo que eu vou fazer é 0,9 vezes o peso. Então, vamos supor aqui que o meu paciente pese 100 quilos. Eu vou multiplicar 100 vezes 0,9. E aí ele vai receber 90 miligramas. Pronto, cheguei na dose exata que ele vai receber. Ah, André, e o meu paciente, ele pesa 140. Ele vai receber quanto? Ainda vai receber 90, porque a minha dose máxima é 90. Então, a gente já até grava assim, se meu paciente pesar mais do que 100, eu nem preciso calcular, ele já vai receber 90 miligramas. Ah, o meu paciente pesou 90 quilos. Opa, para e calcula, 90 vezes 0,9. Aí você vai chegar à dose exata do paciente. Mas o meu pesava 100 e vai receber 90. Aí eu tenho 2 etapas de medicação para ele. A primeira etapa vai ser 10% do total da dose em bolos, que aí eu vou fazer, que vai durar entre 1 a 2 minutos. E essa é uma informação importante, eu tenho que lembrar que é bolos e não flush. Então, eu não vou chegar lá no centro do paciente e vai dizer... O ideal é que eu aspire esse bolos, coloque no acesso do paciente, pegue o relógio e confira lá que dure entre 1 a 2 minutos, para não ter risco assistencial para esse paciente. Os 90% restante, que restaram lá na ampola, eu vou fazer em bomba de infusão, que vai durar aí em torno de 1 hora, em observação com leito, com monitor cardíaco. Eu só trombolizo o paciente se eu garantir que nas próximas 24 horas ele vai ficar no leito com monitor cardíaco. Então, por isso que esse paciente sai do pronto-socorro e vai para a unidade de AVC. Hospitais que não têm unidade de AVC e que querem trombolizar um paciente, precisa colocar, então, esse paciente no CTI. Ou manter ele na sala de emergência do pronto-socorro. Porque eu tenho que garantir que alguém vai acompanhar esse paciente nas próximas 24 horas. E aí, por fim, nós temos aí só alguns cuidados. Então, André, o meu hospital aqui, ele tromboliza e manda lá para São João para internar na unidade de AVC. Excelente. Se você tem aí um ATC para fechar o diagnóstico, se você tem um apoio da neuro, ou presencial ou à distância, excelente. Na hora de transportar, só tem algumas recomendações, né, na hora de manter esse paciente pós-trombólise, durante e pós-trombólise. O primeiro é que nada vai ser feito no acesso que está recebendo a trombólise, ou que recebeu o trombolítico. Por isso que quando o paciente chega no hospital e a classificação ou o SAMU falou assim, olha, eu acho que é um AVC, já funciona 2 acessos. Porque se lá na frente eu fechar que ele vai ser trombolizado, um acesso vai ficar exclusivo. E o ideal até é, acabou o trombolítico, finalizou a medicação, aquele acesso não exista mais, a gente retira. Ah, André, mas era um gel com 18, ele vai ficar aqui em observação, eu queria manter esse acesso. Quer manter o acesso? Então, identifica ele que ninguém pode usar nas próximas 24 horas. Se você conseguir garantir que ninguém vai usar aquele acesso nas próximas 24 horas, você pode deixar ele lá.
Se você não conseguir garantir, a gente recomenda que retire. Manipulação e procedimentos invasivos. Então, trombolizei meu paciente, agora eu quero passar uma sonda vesical de demora, agora eu quero coletar a gasometria arterial, agora eu quero passar uma sonda nasogástrica, nasoentérica, funcionar para coletar sangue venoso. Não é que eu vou falar para vocês, gente, é proibido, não pode em hipótese alguma. Não. A gente sempre pede para vocês avaliarem a real necessidade. É uma emergência para o paciente esse procedimento? Não, André, eu quero passar uma sonda no paciente porque ele é um senhor idoso com dificuldade de locomoção, vou colocar ele no CTI. E aí, é uma emergência para o paciente porque ele tem dificuldade de locomoção? Não. Eu posso muito bem colocar ele na fralda e internar. Acabou. Amanhã, depois de 24 horas, se ele precisar ainda, eu passo. A mesma coisa com a gasometria arterial, a mesma coisa com a sonda nasogástrica. Então, a gente sempre recomenda esses cuidados com o paciente. Inclusive, o ideal é que alguém escreva isso e deixe ali de fácil acesso como conduta durante e pós-trombólise para o paciente. Bom, até aqui era o que eu tinha para passar para vocês, principalmente esse cuidado pós. Acredito que os hospitais que hoje, se tem algum hospital que hoje tromboliza ou que manda aqui para a unidade do São João, é interessante saber como fazer e mandar esse paciente com segurança também, sempre lembrando do benefício de internar esse paciente em unidades que são referência. Porque aqui, quando o paciente chega no hospital com diagnóstico de AVC, é trombolizado ou não é trombolizado, só por ter o diagnóstico de AVC isquêmico ou hemorrágico, a gente já vai começar a investigação de imediato, investigar a causa desse AVC, tratar para que ele não venha a reincidir com um novo caso, começar a reabilitação dentro de 24 horas, porque é isso que o Ministério da Saúde fala para eles. Então, se eles já seguem esse protocolo, esse hospital já consegue mandar esse paciente para casa com tudo iniciado e com tudo já investigado, para melhor ter a recuperação desse paciente.